Amém. Estou com um timaço aqui atrás de mim, gente. Olha só que bênção. Só fera de seleção. Amém. Esses são nossos pastores, para você que talvez não conheça. Não, olha, eu estou falando até com a questão do Mesiara, né? Ele é para você que não conhece, para você que conhece também. Pastor Rodrigo Costa, pastor Ednei Ferraz e o nosso querido André Nunes. E eu sou o pastor Dirman. E nessa noite a gente quer conversar um pouco com você sobre uma série. É um tema, mas foi uma série que ano passado, foi em maio de 2019. Passa rápido, né, gente? Maio de 2019 a gente teve a nossa série aqui com o nosso bispo André Rangel. E o tema era Pronto Falei. Você deve lembrar dessa série. E especificamente eu dei uma pincelada lá num momento muito interessante, que foi o segundo episódio. E foi no Dia das Mães, lembra? Foi bom demais aquilo. E ele falava justamente disso, né? Que a dificuldade que nós temos em domar a nossa língua, né? Isso interfere demais na maneira com que vivemos, na qualidade daquilo que nós vivemos e na direção que nós tomamos na nossa vida. Eu coloquei aqui para a gente, esse tema foi exatamente isso. O tema do segundo mensagem foi indomável, né? E eu vou ler a passagem de Tiago, em cima dela a gente vai conversar tudo que a gente tem para conversar hoje, mas queria que vocês saudassem esse pessoal aí. Uma boa noite, se apresente, enquanto eu me preparo aqui. Boa noite, família da fé. Prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez, nesse culto online. Bom demais, sempre a gente poder divulgar a palavra de Deus através de uma pregação, através de um bate-papo. Tem pessoas, às vezes, até que preferem mais uma pregação do que um bate-papo, né? Mas no bate-papo, se ele tiver um conteúdo bíblico, dentro de palavras, né, que a gente pode explorar bastante o tema, eu acredito que se você ficar ligadinho com a gente aí, você vai receber bastante. Essa é a proposta de Deus para a tua vida nesse culto aí. Então, que você receba bastante aí do Senhor, em nome de Jesus. Antes do Ednei passar para o Ednei, eu queria até aproveitar o gancho do meu pastor Nunes aqui. Eu particularmente gosto muito desse formato não é um debate, é apenas conversar sobre um tema. Acredito que o tema, numa pregação, ele fica bem colocado, bem focado num determinado assunto, um determinado aspecto. E aqui a gente não quer fugir muito do aspecto, né? A gente vai sempre estar controlando ali para focar, mas surgem 4 visões diferentes. Eu acho muito interessante, gosto muito. Todas as vezes que houve aqui na igreja algum formato de pregação dessa forma, ou pela internet, eu fui muito abençoado, porque você tem a opção de ver pontos de vista diferentes. E isso é muito legal. Né, Ednei? Vamos lá. Isso aí, também concordo. Boa noite, gente. Tenho certeza que vai ser um tempo bem legal, de edificação. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Boa noite. Mais uma vez, bom que você está aí com a gente. A gente espera, como a gente estava conversando aqui, que esse tempo seja um tempo de conhecimento, né? E conhecimento que você aplique, né, hoje, amanhã, essa semana aí na sua vida, possa transformar esse tema que a gente vai conversar e discutir hoje. Todos os dias a gente tem que lidar com ele, e todos os dias a gente pode melhorar. Essa é a expectativa que eu tenho no meu coração, que a gente saia desse papo aqui melhor, né, do que mais controladores, mais dominadores da nossa língua. Esse é o desafio que a gente tem, a gente enfrenta todo dia. E cada vez que isso acontece, a nossa vida melhora. Isso é Amém. bom A demais. expectativa é sempre essa, né? Quando a gente se achega à palavra de Deus, é sempre algo muito bom, acrescenta a nossa vida. E a palavra de Deus mesmo fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a gente tem essa disposição de ouvir a palavra e ser realmente tocado por ela, não há como não ser tocado. A palavra de Deus é viva e eficaz mesmo. Antes de ler a passagem a qual a gente vai fazer referência, queria incentivar você. Nossa série Pronto Falei está lá no nosso canal do YouTube, através do site ou do aplicativo, você pode acessá-la também. Vale a pena, gente. É muito bom você ver uma série e você depois ter acesso a ela de novo. E como Deus vai falando conforme a gente vai vendo de novo. Ontem eu estava dando uma olhadinha nesse segundo episódio, como Deus me falou a respeito de um aspecto muito interessante. Mas, para ficar parecido com o formato de pregação, eu vou ler todo o texto que o pastor André usou, até porque realmente esse texto é muito contundente. Eu acho ele interessante demais. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Vou ler rapidinho, só você prestar atenção. Você pode acompanhar na sua casa. Diz assim, a partir do versículo 2.
Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo mais. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de freios na sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado, que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos estejam fortes. Assim também a língua. É um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade, envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Não é mole não, não é? Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer réptil, criatura do mar. Mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Ela é incontrolável e está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. Assim, a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte de água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Lembrando, gente, isso é Bíblia, amém? Palavra de Deus, né? Contundente essa palavra, né? A temática central dessa série foi o poder daquilo que sai da nossa boca, a capacidade que esse órgão tem. E ao entrar nessa segunda parte, indomável, né? O pastor André quis realmente usar esse tema de Tiago para dar uma base bíblica muito clara. E ela é muito clara. A maneira com que Tiago se exprime aqui é algo fantástico. E vocês lembram do gestinho da Pronto Falei? Como é que era? Pronto para ouvir? Pronto para ouvir, né? Assim, né? Pronto para ouvir? Tardio no falar, né? Demorado para falar. Tardio no falar. Tem algumas versões que diz tardio. Eu queria começar a conversar com vocês a respeito, primeiro de um tema um pouco mais genérico, e depois a gente entra na questão de relacionamento, que essa segunda parte fala muito sobre relacionamento. Eu queria deixar a primeira questão o seguinte: quando a gente conhece o nosso Senhor Jesus, nós somos feitos novas criaturas, amém? Isso é uma crença que a gente tem, e pela palavra de Deus a gente entende que esse é um ato de Deus para o homem, né? Aquilo que Jesus fez, a gente não pode colocar uma vírgula, mas aquela obra consumada na cruz, ao entendermos isso e aceitarmos, Ele nos faz novas criaturas. E isso vem com uma proposta, né? Como consequência, uma mudança de estilo de vida. Vocês concordam? Né? Acho que todo mundo concorda com isso. Aí a pergunta que eu queria colocar em cima desse texto e já buscando essa afirmativa. Vocês concordam com esse estilo de vida demora mais a se manifestar na maneira com que a gente fala? Ou seja, depois que eu conheço o Senhor Jesus, eu sinto o seu amor, eu entendo, eu sou feito nova criatura, eu sou colocado no outro lugar, Ele me renova, Ele me coloca o nome escrito no livro da vida, e eu tenho uma proposta de um estilo de vida novo. Mas vocês concordam, diante disso que Tiago fala, que a coisa muito complicada é você mudar o seu estilo de falar também, mesmo já conhecendo a Jesus? Como a pergunta é com base na nova realidade que nós temos hoje, como nova criatura, eu estava vendo aqui na King James, fala nesse Tiago capítulo 3, sábio é quem domina o seu falar. E eu gosto de falar isso, que quando a gente vem para o reino de Deus, e agora nós, através do novo nascimento, nos tornamos novas criaturas, a gente resolveu a parte do Espírito, né? O Espírito está novinho ali, nós vamos receber um corpo glorificado mais na frente, mas a nossa mente ela ficou de fora nisso aí. A nossa mente ela tem que ser o quê? Renovada pelo poder que há na palavra de Deus, para que a gente experimente transformação. E isso não é uma coisa rápida. A gente, quando vem para o reino, a gente começa a dar muito mais valor às palavras que saem da nossa boca. Por quê? Porque a gente entende que tudo que foi feito, eu gosto do texto de Hebreus, quando fala que tudo que hoje é visível
se tornou por causa do invisível, por causa daquilo que Deus disse, haja isso, começou a dar vida pelas coisas que Ele falava, através da palavra dEle, né? Então a gente percebe alguns versículos falando assim, o poder de dar vida ou matar alguma coisa está naquilo que você fala. Então eu compreendo como nova criatura hoje, que é um processo. Quanto mais a gente acelerar esse processo de renovar nossa mente, de renovação através da palavra, isso a gente vai receber essa transformação, tendo cuidado daquilo que a gente vai falar. A gente às vezes atropela demais, é a reação, como foi pregado hoje de manhã, no culto da manhã. Falou que o reagir da gente, às vezes a gente tem que ter um delta de tempo, para a gente saber até como a gente vai reagir falando numa situação. Porque a gente é rápido demais, às vezes se apresenta algo assim bem difícil à nossa frente e a gente sai falando, quando na verdade a gente teria que ter um tempo a pedir uma instrução do Espírito Santo de Deus. E respondendo o que eu acho daí de nova criatura, leva um tempo para a nova criatura se adequar a isso? Sim, leva. As pessoas que estão mais tempo, pelo menos deveria ser assim, mais tempo andando com Deus, mais tempo, né, deixando essa palavra entrar e mudando coisas dentro dela, de arquivo mental mesmo, elas têm que se tornar pessoas sábias. Não é algo que acontece do dia para a noite, porque são arquivos de anos dentro de nós, que isso precisa ser trabalhado e tirado para que novos arquivos certos entrem, né? Eu penso assim. É interessante você estar falando, porque a gente fala aquilo que a gente pensa, né? Quer dizer, a nossa fala é fruto do que a gente está pensando. Que eu creio, né? Pois é. E se você entender que como novas criaturas que somos, o nosso espírito nasceu de novo, mas a nossa alma, que também aponta para a nossa mente, para aquilo que a gente entende, ou as respostas que a gente vai dando às demandas da vida. Então, eu venho com um pensamento equivocado, ou pelo menos desalinhado com a verdade. Então agora eu sou nova criatura. Eu que estava bloqueado às coisas de Deus, eu não entendia o que Deus estava comunicando, agora não. Agora o Espírito de Deus mora no meu espírito, então eu vivo para Deus agora num canal de comunicação direto. Então eu estou ouvindo essa verdade agora nova para a minha vida, e na medida em que eu caminhar, eu vou me alinhar a essa verdade. Então para isso, a minha mente precisa ser renovada. Ou seja, a minha maneira de pensar precisa ser renovada. Se eu reagia a determinadas demandas da vida, crises, problemas da vida de uma forma, agora eu vou aprender, a partir de bases, fundamentos em Deus, a responder segundo a vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. É um desafio? É um desafio. É de uma hora para outra? Não é. É uma resposta dessa nova criatura a esse novo modelo, esse novo estilo de vida. Eu estou pensando aqui também na igreja de Corinto, por exemplo. É uma igreja que nasceu de novo, uma igreja cheia do Espírito de Deus, mas logo a partir do primeiro capítulo, a gente vê Paulo ordenando algumas situações lá. Ou seja, olha, eu tenho alimento sólido para dar a vocês não se alimentam de alimento sólido e nem podem se alimentar. Ele traz ali dois estágios interessantes, né? Porque se eles não se alimentavam antes de receberem a Cristo, de serem novas criaturas, eles deveriam se alimentar agora como novas criaturas, mas também não podem. Por quê? Porque são meninos, né? Eles estão vivendo numa nova dispensação, numa nova aliança, no modelo da antiga aliança. Por quê? Porque não transicionaram, né? Estão pensando de acordo com a antiga aliança. E automaticamente vão falar aquilo que estão pensando. Então, eu acho que a nossa declaração passa por aquilo que a gente está pensando. Então, renovar, alinhar a nossa mente, o nosso pensamento com o que Deus está dizendo, eu acho que vai desembocar em algum momento num discurso profético, num discurso cheio de autoridade, alinhado com a palavra de Deus. Então acho que começa com esse desejo enorme de pensar como Deus pensa,
Como é que eu posso pensar como Deus pensa? Me debruçando na palavra dele, né? O pensamento de Deus está descrito na sua palavra. Acho que é por aí. Eu estava, enquanto vocês estavam falando aqui, uma passagem que veio na minha mente, foi aquela quando Jesus fala para a figueira. Ele naquele momento ele dá uma declaração para a figueira a respeito do presente ali, olha, a partir de agora, ele fala, né? A partir de agora ninguém mais vai comer fruto de você. Ele dá uma declaração e naquele momento o mundo real, o mundo presente, não aconteceu nada. Os discípulos percebem que ele falou aquilo e só gravou aquilo na mente, mas nada aconteceu. Mas no mundo espiritual, um movimento começa a acontecer a partir daquela declaração. E eu estava tentando fazer esse paralelo com esse papo nosso aqui. No momento em que a gente entrega a nossa vida a Cristo, naquele momento, espiritualmente, a gente é completamente transformado. Né? E só que naturalmente no nosso corpo físico não mudou nada. As pessoas se confundem um pouco com isso. Fala. Sem interromper, sobre o tema da sua matéria, porque eu tive aula com você sobre isso. É verdade. Essas 3 lutas aí que a gente tem, né? E o incrível que eu queria trazer uma coisa um pouco mais prática para nós aqui hoje, e estava pensando num exemplo prático. Isso acontece com a gente, a Bíblia declara, né? Na hora que a gente entrega a nossa vida a Cristo, novo nascimento aconteceu, mas do lado de fora, a nossa mentalidade, o nosso corpo físico não mudou nada. E agora isso precisa, como o Dinei falou, ser alinhado com a verdade. E aí o que veio na minha cabeça é da nossa época, vocês vão entender, acho que o pessoal mais novo não vai compreender isso que eu vou falar agora, mas você já viu foto revelar foto? Não, naquele negócio que põe no líquidozinho, tem que mudar um líquido, muda. E eu fiquei pensando assim, caramba, o negativo para nós, né? A gente sabe o que era aquele negócio de enrolar 36 poses, você lembra dessa aí, né? Chamava um monte. Então, assim, aquele negativo ali, caramba, ele é a realidade daquela foto, ele traz a imagem completa, com todas as cores, com todos os detalhes, e a cada elemento químico que ele é exposto ali, parte daquilo é trazido à visão, à realidade propriamente, né? E eu acho que a nossa vida passa por esse processo, né? Da gente pensar sobre circunstâncias da vida, como Deus pensa, aquilo que Ele revela a nosso respeito. Uma coisa que está muito claro cada dia mais no meu coração. Quando Ele fala, quando a Bíblia declara que Deus criou todos os nossos dias, para pensar, os dias nossos estão completos, plenos, com todas as cores, com todos os detalhes, está lá no negativo, no pensamento dele. Quando eu tenho esse relacionamento direto com o Espírito Santo, eu consigo baixar essa informação. E agora o meu trabalho é passar por cada um desses líquidos, né, que a vida nos oferece, circunstâncias, para que então essa verdade seja revelada. E eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, né? Para você que está aí em casa, você passa por isso também. Deus pensa e vê você lá no negativo. A sua realidade em Cristo, ela é plena, perfeita, sem mácula, sem pecado, porque a gente está justificado, né? A gente está curado, é assim que Ele nos vê. E o nosso corpo precisa revelar isso, né? A nossa identidade precisa ser revelada. Agora eu vou perguntar agora a vocês, são pastores, vou jogar a bola para cima aqui. Por quê? Por que em alguns assuntos a gente é tão rápido em passar nesses processos e perceber, não, caramba, eu estou vivendo ali a identidade de Cristo, eu consigo já perceber isso na minha vida. E por que em outras facetas da vida, como a linguagem, como em algumas áreas da vida, não sei, cada um vai ser mais difícil. Por que a gente é tão moroso ou demora tanto a revelar Cristo naquela área específica? Deu para. Eu vou aproveitar o gancho, Rodrigo. Você entrou meio que na segunda pergunta, que era entrar numa parte mais prática. Isso é interessante. Não combinamos nada, mas vamos lá. Foi muito bom essa entrada. E praticamente isso que eu iria perguntar agora, né? Essa passagem de Tiago, ela é muito contundente, né? Ela é muito direta. Ele não usa linguagem assim. Ele chega a ser, às vezes, parece até exagerado, né? Você olhando, mas a intenção é alertar para uma coisa muito grave, muito séria. Aí a pergunta é em cima disso, trazendo para a parte mais prática. Onde está o problema desse delay?
Você acha que é no ensino, a igreja falha, os pastores falham, talvez o próprio cristão, ele, como o Ednei falou, ele demora a dar crédito àquilo, porque aí eu coloquei exatamente isso, né? A gente leva, às vezes, a palavra para um lado poético, ou exagerado, e não aplica na nossa vida. Será que é por essa questão que se demora tanto a entregar e dar valor àquilo que a gente fala? A gente acha, na verdade, que é um exagero. Quando a gente diz as nossas palavras constroem coisas, será que o cristão realmente ele leva isso em consideração mesmo? E qual o fator dessa demora e o que a gente pode fazer para acelerar esse processo? Eu tenho, vai, Ednei. Eu tenho dois pontos, mas fala, Ednei. Alinhou ali, manda bala. Não, pode. Eu tenho duas percepções bastante relevantes a respeito disso. Ou três, né? A primeira delas é que a igreja, de forma geral, ela teve um ensino muito confuso, né? Várias doutrinas, muita opinião pessoal, e a gente tem que falar muita opinião de pastores, né? Pastores deixaram de, muitas vezes, embasar a sua mensagem no que a Bíblia fala e falaram a respeito do que pensam e tal. E eu gosto do que o Elinho fala, né? Assim, o que você pensa? Cara, eu não penso nada. Eu vou tirar minha cabeça fora e a gente tem que parar. Eu fico com o que a Bíblia diz e ponto. Eu acho a sensação de controle, né? Eu acho que muito... você perde o não estou controle, tomando né? tua fala, não, vou deixar. Vai. Mas, assim, eu acho que essa questão religiosa é a questão do controle. Porque muitos desses pastores, esses ensinos religiosos, eles perpassaram pela ideia do controle. Controle das pessoas. Exato. Se eu não aplicar determinadas regras, eu vou perder o controle, né? Dessa ideia de que nunca a gente teve o controle. Eu não controlo o que não é meu, né? É verdade. Se eu tiver essa ideia clara na minha vida, que essa igreja de Deus, por mais que eu a ame, Deus ama muito mais. E Ele provou isso porque deu o seu filho, né, gente? Legal, o Ednei está falando essa questão do controlar. Isso é antagônico ao que o próprio Jesus veio fazendo. A Bíblia diz que Ele veio para nos tornar livres. A gente tem que ser livre. No Éden, tudo aconteceu por causa do livre-arbítrio e da liberdade que Deus deu a Adão e Eva. Mas vamos voltar para a nossa... A primeira percepção é essa questão do ensino, que foi muito truncado, e isso acabou gerando algumas fortalezas na mente das pessoas. Por isso que elas têm muita dificuldade até de falar a respeito de si o que a Bíblia revela. Ela parece que é mentira, né? Não, eu estou me enganando. E o que eu acho que é mais grave, aí de irmão falou assim, você acha que foram os pastores? Você acha que foi a igreja? Eu tenho uma percepção. As pessoas, de forma geral, elas querem alguém para resolver seus problemas. E é natural. Falei um pouquinho sobre isso na EBD hoje. E todo mundo tem esse anseio. Se eu puder não tomar decisão nenhuma e eu colocar na igreja a decisão e o caminho que eu tenho que seguir, ok, se der certo é ótimo, mas se der errado tem alguém que inculpar. Qual é o problema? As pessoas, elas não são autoras da sua própria responsabilidade e decisão. Então, quando a gente fala sobre isso, por que elas demoram? Porque para você falar o que a Bíblia fala a seu respeito, a primeira coisa é o conhecimento, que com o tempo a gente adquire. A outra coisa é a decisão de eu sou assim e eu vou escolher assim. O pastor André pregou hoje de manhã a respeito disso. José agiu como se Deus estivesse com ele, apesar de tudo estar dando errado. Foi uma escolha, uma decisão. Ele assumiu para ele aquela verdade e ele começou a agir massivamente em relação a isso. Ele estava trazendo a responsabilidade toda para ele. Ele não ficou olhando lá para a mulher de Potifar, para Potifar que o condenou, supostamente, na cabeça de Potifar, sendo coerente, mas completamente injusto, e um monte de coisa os irmãos venderam, um monte de coisa que deu errado. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo, com o que a igreja achava, com o que as pessoas... Ele sabia do compromisso que ele tinha com Deus, e ele agia baseado nisso. O que eu vejo hoje é uma falta de responsabilidade, de ação.
As pessoas querem que a gente enfrenta isso, né, num gabinete, o Nunes faz bastante, né? As pessoas, pastor, o que eu faço? Elas esperam que você dê uma direção e uma solução, cara, faz isso, aquilo. E muitas das vezes até a gente, por inspiração do Espírito Santo, com auxílio dele, você até diz, cara, olha só, poxa, age dessa forma. E ele não faz. Mas ele não faz por quê? Porque ele não quer assumir essa responsabilidade para ele de que se eu fizer errado, vai dar problema. Então, a gente deixa de viver, eu fico pensando assim, quanto de tempo a gente deixa de usufruir do máximo de Deus, porque a gente simplesmente não quer assumir a responsabilidade de viver isso, né? Baseado naquilo que a gente já entendeu e já compreendeu. E eu acho que um ponto também aí é que a gente envolve sentimento. Oh. Né? Já viu aquela história? Não, eu não estou sentindo. Mas eu não preciso sentir, né? Pois é. Então, eu olho para essa palavra e vou viver a verdade. Eu lembro de uma frase, se eu não me engano, de Wesley, estou atribuindo a ele, mas não tenho tanta convicção que tenha sido ele que tenha dito essa palavra. Ele ou Agostinho, um desses dois pensadores da história da igreja, ele dizia o seguinte: pregue a fé, insistentemente a fé, até obtê-la. Ou seja, ele está dizendo aqui que o meu discurso, ele tem que estar acima do que eu estou sentindo. Eu posso estar sentindo diferente, eu posso até estar vendo algo equivocado, diferente, desalinhado, não está sendo encorajado, não está tendo aquela coragem ou aquela intrepidez para responder. Mas eu estou baseado numa fé, num fundamento. Deus disse, então eu assumo o que Ele disse como uma verdade para a minha vida, venço os meus sentimentos que podem ser contrários àquilo que a palavra de Deus está dizendo para mim. Então, eu acho que uma das dificuldades que muitos de nós temos é justamente essa ideia de estar falando alguma coisa que eu não estou crendo. Não, gente, eu não vou falar não, com medo de estar pecando, porque eu não estou crendo. Desculpa te cortar, Ednei, mas lembrei de uma coisa aqui. Muitas das fotos que nós tiramos quando crianças, só retomando, que eu acho que esse exemplo vai ficar bem marcado aqui. A gente lembra da cena, você lembra da cena. Né? Imagina aí, né, no seu aniversário aqui de 10 anos. Você lembra daquela cena. Quando você pegou aquela foto, você lembra daquela cena. E a gente, mesmo, imagina esse processo de revelação, né, daquela foto, né, passando por cada, ainda não acabou. A sua mente, você fecha o olho e você vê aquela cena, com todas as pessoas que estavam lá, todas as cores. Mas aquela foto ainda não está assim. Não gera uma expectativa, cara, eu sei como ela vai ficar. Para pensar um pouquinho nisso, eu acho que é isso que o Espírito Santo ele tenta nos revelar o tempo todo. Se a gente parasse, Senhor, me manda, revela aqui o que é a verdade sobre a minha vida. Ele vai trazer essa foto toda colorida, toda pronta para nós. E a gente deveria confrontá-la com o que a gente está vivendo. E se a gente não vive ainda, a gente tem que, beleza, vou passar para o próximo aqui, mas eu consigo visualizar aquilo que é o final, né? Eu tenho escutado muita coisa que fala assim, o final sempre vai ser melhor do que o início. E a nossa vida revela isso, né? A Bíblia revela isso, que a luz da aurora é como... A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. E quando a gente implanta dentro da gente a identidade, como Deus nos vê, como Ele nos criou, a gente já tem a foto pronta. E aí agora a gente tem que caminhar para isso. O que eu acho incrível é que o mundo, isso aqui é o doido do negócio, o mundo não consegue ter essa realidade plena de como Deus nos vê. Parece que... porque eu acho que isso é revelação, né? Isso é depois que você se torna uma nova criatura. Sim, é impossível eles obterem essa... Até a gente demora um tempinho até essa exata, né? Eu, particularmente, após um tempo de cristão, que eu vim realmente checar, isso que o Ednei falou é tão legal, né? Ou me falam uma coisa a respeito da palavra, eu checo nela, realmente, cara, isso está fechado. E aquilo vai renovando a tua mente nessa questão. Deus me vê com amor eterno, infinito. A graça, eu não posso olhá-la de outra forma, não tem como, porque a Bíblia está me garantindo que ela é assim. Mas você ia completar, vai lá. Esse tema é fantástico, né? Se deixar, eu acho que a gente vai aqui até o outro dia falando.
voltando à segunda pergunta que ele fez, será que o pessoal não entendeu ainda do poder que as palavras elas exercem, né, no nosso dia a dia? Ednei colocou bem que as pessoas às vezes não querem assumir a responsabilidade, completando o que o Rodrigo falou. E há pouco tempo, isso tem pouco mais de um ano, eu estava vendo de alguns escritores e pregadores que são muito conhecidos hoje pelo mundo, que eles defendem, pregadores da graça, eles defendem que o livro de Tiago teria que ser excluído da nossa Bíblia, porque eles acham que é um livro tremendamente legalista, porque o livro de Tiago, ele é baseado muito em comportamento, ele fala da fé e obras, né? Caminharem juntos, que eu discordo plenamente, e tem do outro lado também muita gente que discorda desses pregadores, enfim, isso aí é ponto de vista, é interpretação, mas eu acho que tudo que Tiago trata, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, está tudo em concordância com que Jesus, quando estava no tempo dele vivo, ele trazia, nesse aspecto então das palavras, Mateus como registra aqui, em Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, diz assim, por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, delas deverão prestar conta no dia do juízo. Aí eu entro no que você perguntou, eu acho que as pessoas não acreditam nisso, porque eu já vivi em vários anos da minha vida na igreja, sem acreditar, achando que eu poderia falar qualquer coisa. Tem algumas versões de fala palavra frívola, palavra que não constrói nada. Aí aqui no 37, porque pelas tuas palavras serás absorvido e pelas tuas palavras serás condenado. Caramba, na graça! Como é que eu interpreto esse negócio vivendo na graça? Eu vou ser condenado por aquilo que eu falo. Daí vem alguns pregadores da graça falando que esse livro, né, na nova aliança, ele está posicionado de maneira errada, que eu vejo aqui Jesus, né, deixando esse registro através de Mateus. Como isso é importante eu prestar atenção, e concordo que a gente às vezes, o confronto ou ser confrontado não é uma posição boa para nós. Eu, pelo menos, não gosto, mas eu vou falar para vocês, eu não gosto nem de confrontar, nem de ser confrontado, mas eu tenho aqui que dar minha mão à palmatória e falar para vocês, que todas as vezes que eu fui confrontado, diante de um pensamento errado, que gerou uma palavra errada, e pessoas com muito carinho, admoestação no amor de Deus, vieram me confrontar, como eu cresci, como eu fui abençoado, como eu me tornei um ser humano melhor, e olhei por uma janela que eu não estava até então observando. André, interessante, porque o que eu falo é fruto do que eu penso. Tem aquele tripé que a gente se fundamenta nele, que é, se eu penso certo, eu creio certo e falo certo. Então, não é o falar por falar, né? Às vezes a gente fala coisas que não tem muito sentido, não está muito enraizado. Mas quando a gente fala como fruto daquilo que a gente está crendo, então não é o falar apenas, é o falar como consequência daquilo que eu creio. Você está falando aí dessa ideia de mérito. Jesus, eu estou falando na EBD sobre parábolas, né? E as parábolas que até agora a gente conversou, Jesus está tratando uma coisa interessante, seja na parábola lá do camelo no fundo da agulha, seja na parábola das 100 ovelhas, as 99 no aprisco, o filho pródigo. E Jesus está querendo trabalhar principalmente a ideia do fariseu de mérito, como ele se via. E Jesus está querendo desconstruir a visão que ele tem dele mesmo. Ou seja, nós como novas criaturas, precisamos nos ver como Jesus nos vê, não como pobres, miseráveis, incapazes de obedecer. Aí faz aquilo que a gente, sempre no avanço, a gente tem como fundamento, quer dizer que obediência agora não é o início, obediência é consequência. Eu não obedeço para ser, né? Eu sou, por isso obedeço. Ou seja, é diferente da ideia do judeu. A ideia do judeu, o que é que eu preciso fazer para ser salvo?
né? A ideia do bom mestre. É o mérito próprio, né? O tempo inteiro. Isso cria uma baita barreira da gente vencer o desafio do sentimento e declarar aquilo que Deus disse para a gente. E na medida em que eu vou declarando, né? E eu estava falando da frase de um pensador cristão da história, que ele vai dizendo, é falar a palavra, mas espera aí, eu não estou sentindo, você não precisa sentir. É aquele dia que a gente está no culto, não senti arrepio nenhum outro hoje, né? Eu brincava com a igreja esses dias. Gente, se você está dependente disso, eu vou arrumar uns 3 caras aqui com uma pena dessas bem grande para cutucar o teu calcanhar, o teu pescoço, para você arrepiar. Eu não estou dizendo que essas manifestações corpóreas não sejam importantes. Elas são importantes, mas elas podem não acontecer um dia. Elas não trazem a realidade. Voltando aqui no Nunes, ele falou uma coisa que eu gosto de pensar sobre isso. Confronto não tem nada a ver com conflito. Verdade. Jesus confrontava a turma o tempo todo, porque o confronto, quando ele é feito de forma plena e correta, e principalmente confrontar com a verdade não precisa de justificativa, ela não precisa de argumento, a verdade é verdade. Só deixa, e quando o confronto você... de Jesus ele não era com essa intenção, era com a intenção de mostrar, não de vencer exatamente. Ninguém. Olha esse, o Nunes falou uma coisa assim, olha essa janela aqui que você nunca viu. E muitas das vezes é o que a gente chama hoje da ficha cair, quando você, cara, olha isso, eu nunca experimentei isso. E como é que isso é causado? Confrontando, né? O nosso papel, na maior parte das vezes, primeiro a gente é confrontado na nossa vida mesmo, né? E quando a gente compartilha com a igreja, é trazer esse confronto da verdade para que o pensamento que está lá distorcido, foi colocado, né? A Bíblia chama de fortalezas, que ele foi colocado dentro da gente pelos nossos pais, ou pela criação que a gente teve, ou por alguém que talvez foi autoritário, eu não sei, um monte de situações colocaram pensamentos distorcidos a respeito da verdade que é Cristo. Quando a gente traz esse confronto, essas fortalezas elas são abaladas, né? E eu acho que esse talvez seja o maior nosso desafio. Muitas das vezes eu acho que a gente recua, porque sabe que o outro vai ficar... Mas a gente precisa balançar as verdades, porque Rodrigo, eu até o que for verdade, o que for verdade vai ficar no lugar, mas o que tiver sem fundamento vai cair, pô. E precisa cair para a gente crescer. E eu quero aqui, já que a gente está batendo esse papo, sempre quando alguém está fazendo um gabinete comigo, e isso já aconteceu muitas vezes, já até perdi a conta. Pastor, eu resisti muito para vir aqui. Eu resisti muito para abrir essa fortaleza que estava dentro de mim. E eu quero deixar aqui para vocês da família da fé, aonde vai chegar esse nosso fórum aqui de debate, que quando você tem essa iniciativa de abrir uma fortaleza dentro de você, para entrar um ar novo, para entrar um ponto de vista diferente, abrir uma janela, isso aí você já deu o primeiro passo para você vencer, sair dessa condição que você está. E eu sempre agradeço, que bom, falo para a pessoa, que bom que você já está dando passos para vencer isso aí que está te aprisionando há tanto tempo. Dirmã, o grande desafio disso também, gente, é que esses pensamentos, eles são tão fortes que a Bíblia chama de pensamentos, o sofisma, né? Que a Bíblia chama. O que é isso, gente? Esse pensamento que vem para nós adornado de muita verdade. Ele vem floreado, né? Vem numa embalagem bem bacana. Então, num primeiro momento, isso meio que acalenta o nosso interior, traz um aparente conforto, né? Então a gente vai recebendo isso. Por quê? Porque o sentimento, novamente, que é inerente ao ser humano, então isso traz uma certa calmaria para a gente. E aí, o que o Rodrigo fala é interessante, esse confronto, né? Porque nem sempre aquilo que nos dá conforto é o local onde Deus quer que estejamos, né? Às vezes eu preciso ser confrontado com aquilo que a vida toda me deu uma certa estabilidade, né? Que era uma mentira, que estava toda embalada lá, mas no fundo, não tem nada a ver com essa nova realidade em Cristo.
que eu vou descobrindo na medida em que eu me exponho à verdade. Me expondo à verdade, eu cresço nela. Pedro diz isso, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ele, honra e glória para sempre. Amém. Deixa eu só dar uma boa amarrada nessa questão de Tiago, em cima daquilo que o pastor Nunes falou, que eu acho importante a gente fechar essa parte, que eu quero ter uma pergunta sobre relacionamento, que é muito importante. Vamos lá, a questão do confronto que o pastor Nunes falou. E eu volto a tocar naquele assunto, onde ficou a falha, porque se algo tão importante, como o Tiago fala, eu acredito que o próprio Jesus já embasou isso também, né? Ele qualificou, ele valorizou aquilo que sai da nossa boca. E a gente esquece, às vezes Tiago vem talvez com esse intuito de, deixa eu dar uma chamada na galera, porque o pessoal está esquecendo dessa verdade, ou pode esquecer, inspirado pelo Espírito Santo, está na Bíblia, acredito que é para isso, né? O ser humano cai lá atrás no Éden, mas ele não deixa de ser homem, né? Você vê aí a tecnologia, onde a gente está parando, gente? Ou seja, nós nos corrompemos lá atrás, nós continuamos com um potencial violento, infelizmente corrompido. O potencial do que sai da nossa boca, dado lá a Adão, continua. E o inferno, através dos séculos, vem trabalhando para quê? O homem não tem problema não, deixa eu soltar, não tem problema, eu posso falar. E Tiago vem com essa reprimenda maravilhosa, que eu acredito importante demais. Aí eu fecho nessa questão da igreja, né? Importante demais a gente sempre voltar ao assunto, tocar nesse assunto, porque na média o que a gente acontece e vê em igrejas são cristãos que realmente estão usando e emprestando a boca para o inferno contra si mesmo, arrumando um problema dentro da própria casa, porque não conseguem renovar isso aqui. Não consegue entregar isso aqui para Deus, como o pastor André hoje tocou no assunto, né? Ele fala nessa série, né? Ele fecha essa segunda parte com uma oração. Diariamente a gente precisa pedir a Deus, me ajuda a vigiar, porque controlar eu não vou. E Tiago deixa isso claro também. Não dá para 100% eu chegar e falar, eu nunca mais vou falar, eu nunca mais vou errar. Mas o alerta, a maneira de olhar que aquilo que sai da minha boca tem um poder muito grande. E acredito que nesse ponto, essa epístola de Tiago, ela é muito importante. E aí eu olho, sim, se ele pode ter tido um entendimento de Deus assim, fantástico a respeito disso, porque ele dá uma ênfase muito forte, né? Ele diz isso de uma forma muito forte. Nesse ponto, eu acho que a igreja precisa ir mais além. Precisa forçar um pouquinho mais isso. Você fala no ensinamento de irmã, é isso? No reforço que Tiago deu. Gente, o que está dentro da tua boca aí não é brincadeira. Ele fala até que pode te levar todo o teu corpo a aparecer. Ele fala no finalzinho que aquele que controla a língua, se alguém é capaz de controlar a própria língua, é perfeito varão capaz de controlar todo o corpo. E eu acho que você está falando nessa questão de dar mais ênfase a isso. Talvez a gente, ou a igreja, de forma geral, dê muita ênfase cara, controla seu corpo, controla seu comportamento. E quando Tiago dá uma dica para nós, né? Olha, se liga na língua, que o resto vem no automático, né? Vem baseado naquilo que você já aprendeu nesse controle. Talvez seja uma coisa que a gente realmente precisasse falar mais. Talvez isso trouxe delay para esse nosso processo de revelação, né? Eu particularmente sempre achei, não só antes da série eu já havia olhado para essa carta de Tiago e vi, caramba, é forte o negócio, ele dá uma ênfase muito forte. E você vai para a palavra e dá uma olhada, você confirma a Bíblia através da Bíblia, sempre tem mesmo sentido. Olha o que vai falar. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso lá em Provérbios, né? Gente, isso é forte. Morte e vida no poder da língua, né? Então, a gente confirma e é uma coisa que o cristão precisa ter muita atenção. Aí, voltando agora para tentar a gente aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem, ele leva para o lado da questão do relacionamento. É uma outra faceta, mas dentro da mesma questão. E ele fala o seguinte: palavras, ela tem um peso muito grande sobre a nossa vida. Eu acho que não há nenhum cristão que hoje, mesmo sendo curado, restaurado, que não tenha uma história para contar de alguma coisa que pegou muito forte. Talvez na sua infância, uma palavra que foi muito mal colocada, ou foi dita com uma veemência muito grande, que marcou, acredito que ninguém tem.
ele fala a respeito disso, a respeito de palavras de peso ditas a nós e ditas sobre nós. Ele coloca 3 categorias aqui para a gente conversar. Nem todas as palavras têm o mesmo peso, porque as fontes não têm a mesma relevância. E a terceira coisa que ele coloca, o tempo de recuperação não é o mesmo. Né? Vocês concordam que nem toda fonte tem a mesma relevância? E isso pode significar um peso muito grande? O que ele quis dizer naquele momento? Por exemplo, uma palavra de um pai sobre um filho, pode não ter a mesma palavra de que eu. Vou dar para a mesma pessoa, ela vai, tipo assim, pô, esse cara nem me conhece. Ele está falando assim, mas se é de uma pessoa próxima, a coisa pode ser muito séria, né? Eu vejo marido e mulher caindo nesse erro direto, porque o marido ele se torna uma só carne com a sua esposa. E quando o marido, assim, no momento de conflito, no momento que eles estão ali, né, tendo uma DR, tem que vigiar demais do que fala, porque às vezes, escutei muitas histórias, graças a Deus não experimentei isso no meu relacionamento, já há 23 anos com a Priscila, mas já escutei história de a pessoa ter falado algo há 10 anos atrás, e a pessoa fazer um gabinete e falar... E quando a pessoa começou a abrir aquela história, o que tinha sido falado e como aquilo veio como uma verdade, que era uma mentira, falou numa hora de nervosismo, das emoções lá em cima, e eu tive esse insight de perguntar assim, quanto tempo tem que essa palavra foi liberada para você? Que na minha imaginação ali, aquilo aconteceu há 2 dias atrás. Nós brigamos no domingo e hoje é quarta-feira. A pessoa falou assim, não, foi há 10 anos atrás. E eu assim, fiquei olhando para a pessoa normal, mas por dentro eu fiquei assim, meu Deus, 10 anos atrás. É triste porque quanto tempo aquilo está vivo sangrando ali. É um tumor, né? Pode-se dizer que é um tumor. Então, assim, se um filho tivesse falado algo meio que parecido, se alguém de fora tivesse mencionado algo parecido no mesmo assunto, até o mesmo aspecto aí, de uma área que a pessoa não era tão bem resolvida, eu acredito que não teria tanta força do que o marido ter falado aquilo. Eu atendi, foi uma esposa que falou que o marido fez uma declaração e aquilo ficou e a pessoa se sentindo da forma que ele tinha falado, e ela não tinha coragem nem de confrontar ele, a ponto de falar assim, aquilo que você falou aquele dia, trazer mesmo o assunto para a mesa, aquilo era verdade? Mas é o medo do confronto, André. Medo do confronto, porque isso é um confronto saudável. Verdade. Porque hoje eu falei essa mesma frase na EBD. Se a gente tiver esse tipo de confronto, aberto, né? 95% das vezes que isso acontece, o outro que foi quem feriu, não foi aquela intenção, não foi daquela forma que ele queria dizer aquilo, mas eu recebi daquela forma. Aí eu prefiro ficar sangrando 10 anos do sem que chamar para o confronto. do que, peraí, cara, olha só, foi isso mesmo que você quis dizer? Porque se foi, tem algo errado no relacionamento. Mas na maior parte das vezes não foi, e poderia acontecer cura ali. Isso aí. E as pessoas evitam o confronto, porque acham que é conflito. Né? Confronto sempre vai ser construtivo. E conflito é você só bater boca sempre vai trazer destruição. Sempre. A dificuldade é a linguagem que se usa quando você está confrontando. Isso, né? Aí. Sim. Eu acho que esse é procurar as palavras certas para você chegar porque senão lá. vai virar uma baita discussão. Conflito. Eu estou pensando aqui, gente, a gente está falando de coisas bem... Só para concluir, essa pessoa é um testemunho. Essa pessoa, quando falou que já tinha 10 anos... É uma história real. Pô. É uma história real. Eu falei assim, por que você não chama essa pessoa para conversar e traz isso para a mesa? A princípio ela achou que isso seria impossível, que ia gerar conflito. Não, aí eu comecei a falar, não, mas pega as palavras certas, pede o Espírito Santo de Deus para te dar um sinal verde, para naquele dia você falar. E a pessoa conseguiu, com um segundo gabinete, depois de uns meses depois, e falou, pastor, a pessoa chorou muito. E a pessoa pediu perdão, porque quando falou aquilo, nem lembrava que falou, porque aquilo nunca foi uma verdade de como ela via essa Tem pessoa. esse jargão, né? Quem fala, esquece. Quem ouve, não Cara, esquece. mas isso é uma verdade. Por causa dessa postura, 10 anos 10 perdidos. anos foram embora, sangrando, e a pessoa falou assim, não, eu tinha que ouvir você falando para mim, que você não pensava dessa forma a meu respeito. Você está falando do peso, né? Que tem a palavra daquela pessoa que a gente está mais próxima. Eu estou pensando sobre a nossa identidade. Que peso tem a palavra de Deus em relação a conflitos como esse, por exemplo? Se nós estamos próximos a Deus e dependentes de Deus, a palavra dele
terá mais peso para nós do que qualquer outra palavra ou circunstâncias. Teria que ser assim, né? Pois é. Então aí é a grande questão. Eu preciso me aproximar de quem eu sou. Ou seja, ele disse quem eu sou, está lá, está descrito, sou filho de Deus, sou amado, né? E tudo isso vai construir a minha identidade e vai me ajudar a entender que aquilo que o outro está dizendo ao meu respeito não é verdade. Não vai me rotular, por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu estou curado em Deus. E essa cura passa pela cura física, mas essa cura dos traumas, das questões que eu vivi, mas eu estou sarado. Então ela vai dizer alguma coisa, vai bater aqui, vai voltar, entende? E isso vai desembocar nos meus relacionamentos. Por quê? Porque eu estou convicto de quem eu sou, não vai me abalar. Né? Só um minuto. 95, não sei se 95, entre 85% e 90% dos traumas de infância que as pessoas carregam, traumas que os adultos carregam, foram causados entre 8 e 10 anos de idade, e 85% a 90% desses traumas foram causados pelos pais. São palavras extremamente relevantes, né, dos pais em relação aos seus filhos, que na hora do nervosismo, de uma briga, de uma desobediência de um filho, acaba declarando algo. E eu queria fazer 2 apelos aqui. O primeiro é esse entendimento dessa palavra da gente enquanto pai. Enquanto você que é pai e me ouve, tenha muito cuidado com o que você fala para seus filhos. Como você lida com eles, porque uma palavra mal encaixada na infância pode gerar traumas terríveis para o casamento dele, para a vida profissional e financeira do seu filho, ou para a vida mesmo psicológica, né? O cara não consegue se desenvolver, ele não consegue se abrir, ele é tímido demais porque um dia ele foi repreendido de forma dura demais. E por que, né, se a gente dá tanta importância, toca um pouquinho no que o Ednei falou, se a gente dá tanta importância, se isso faz tanta diferença para a gente, o que os nossos pais falaram, por que o nosso pai, como a gente declara culto após culto, né, ele não tem a mesma intensidade, né? Amém. A gente não vê, eu acredito que a gente não vê. Isso. Palavras que a gente fala e a gente não vê aquele reflexo, como Jesus falou para aquela figueira, ele não viu o reflexo na hora. Palavra que a gente dá uma palavra mal falada agora, o reflexo não vem na hora. Talvez por isso que ela diminua a percepção, né, da gente. Vale ou não vale a ênfase de Tiago? Completamente validada. A palavra de Deus é perfeita, ela não fica de fora assim, em nada da nossa vida. Há esse alerta grande, acredito que em Tiago, no Velho Testamento fala muito a respeito dessa questão, e esse alerta de Tiago cabe demais para que a gente venha aplicar na nossa vida de forma bem prática. Uma outra questão última que a gente vai falar, já finalizando, é que ele toca nesse assunto justamente, porque a maneira sutil com que o inferno gosta e sabe usar a questão de manipulação de palavras, usando a nossa falta de vigilância com relação a isso, né? Ele toca em 3 coisas assim que todo mundo conhece, principalmente relacionamento de família. Ele fala sobre ironia, sarcasmo e grosseria, né? Ou seja, isso é comum em família? Normal? Não deveria ser normal, mas é comum. Talvez lá, sei lá, a gente fala assim, a maneira cristã tem de falar, fora das portas da igreja, essa linha de pensamento seja a coisa mais comum no mundo. Até família, né? E pegam até pesado nessa questão. Em cima daquilo que o Rodrigo falou, da pesquisa, a gente vê como o inferno usa isso. Usa demais. E depois, eu tenho um termo que eu uso muito entre pastores, tá, gente? Eu vou até revelar para vocês, quando eu estou com meus colegas, eu falo, desemboca onde? Lá na igreja. Aquele caminhão de trauma, aquele caminhão de coisa, vai parar nos gabinetes e o pastor tem que ser psicólogo e tem que ser um monte de coisa para futucar isso aí e achar da onde nasceu. Tamanho problema, como o André falou, né? Pô, o cara falou isso na sexta-feira, não, foi há 10 anos. Que isso, gente? O cara está amargando uma vida muito aquém, um relacionamento perdido praticamente, por causa de 10 anos de uma palavra que foi mal dada. No quartel a gente tem eu servi o quartel, quando a gente faz qualquer tipo de operação com arma na mão, a primeira coisa que o cara fala, dedo fora do gatilho.
né? Porque dedo no gatilho, a possibilidade de você matar o teu colega é grande. Então, dedo fora do gatilho para você ter um segundo para pensar. Sobre palavra, vale a mesma coisa? Assim como a Bíblia diz, flecha que foi lançada, não dá para pegar de volta. Não dá para recuperar mais, já mandou, já era. E eu acho que essas coisas acontecem nas nossas casas também, né? A gente tem desafios com o filho e com a esposa e com o marido, e a gente vê, às vezes, uma coisa que a gente poderia fazer mais. Porque eu acho que esse tipo de comportamento na fala, ele é um comportamento adquirido. E por que a gente não combate ele confrontando? Olha, se você agir assim, olha o que você está trazendo para nós. Olha como o clima da nossa casa, uma palavra mal dada, está tudo bem, né? Eu já participei de algumas coisas assim que não foi no ambiente de trabalho. Todo mundo almoçando, feliz, todo mundo feliz. Aí o garçom, por algum motivo, cometeu um equívoco, errou, trouxe o prato errado. Uma pessoa, às vezes, age de forma grosseira, porque não tinha a menor necessidade. O clima da mesa acabou. Acabou o clima da mesa. Acaba o clima da nossa casa, acaba por uma palavra mal falada. Por que a gente talvez poderia ser uma prática que a gente pudesse fazer, incentivar, pregar sobre isso, para que a gente trouxesse esse discernimento, esse entendimento, mas também, olha, vamos combater esse tipo de comportamento, porque isso, se a gente não tratar em casa, né, ele vai, esse comportamento vai sair, vai expandindo. Amém. A gente está partindo para o final. Quem sabe fazer uma série, porque não dá não. Mas vamos falar na Manhã com Deus. Vamos seguir Manhã com Deus, a gente pode seguir nesse tema. De Tiago, pegar 5 capítulos, dá para a gente falar até sexta-feira. Convidar essas duas figuras aí também. Olha aí. Se vocês quiserem, eu acho que a gente está querendo falar mais, né? Vai ser bom demais, gente. A gente vai tratar a partir de amanhã. Vamos combinar direitinho. Um dia eu me comprometo a ver. Legal. Eu fico com convite para você que vê Amanhã com Deus e você que não vê, dá um pulinho lá da A gente tem que encerrar assim com cena do próximo capítulo, de irmão. Pode ficar. Deixa eu falar. O Bispo André, ele fechou a série com 3 solicitações, recomendações. Aí eu queria que vocês fechassem a participação de vocês em cima dessas solicitações aqui que ele fez. Desafio. A primeira não foi desafio, foi com relação a isso, a palavra, lembre-se, né? Renda-se e confesse. O lembre-se lembra do poder que você tem. Não esquece disso. Lembra do poder que você tem na sua boca. Porque isso pode te levar para o buraco mesmo. E levar muita gente que te ama para o buraco. E o renda-se, entregue ela para Deus. Você não consegue fazer isso sozinho. Então é dia a dia com Deus, se rendendo a Ele, entregando a Ele, procurando falar. Às vezes o cristão tem desculpa eu me alongar, mas o cristão tem essa barreira, né? A palavra da fé é a palavra daquele que a gente não está vendo. É a palavra do que a gente está crendo. E às vezes não sai bem da nossa boca. Pode soar como não sei o quê, é arrogância. Não, pode ser um monte de situações. E às vezes a gente não tem essa maneira de falar pela fé. E o cristão precisa quebrar essa barreira, ter essa capacidade de render as suas palavras a Deus. E o confesse é a questão do que nós vamos falhar. Ele já preparou a galera no segundo episódio. Gente, se eu pregar daqui a 20 anos essa mensagem, vocês vão se lembrar que vocês deram as notas fora. Mas o confesse precisa estar ali pronto a retornar, voltar atrás. Com Deus. E aí o segundo ponto mais conflitante que ele falou, que foi realmente aquele soco na barriga no final da mensagem, né? Não só a Deus, mas a pessoas, né? A pessoa que você magoou e a pessoa que você feriu e ela não sabe, aí é pior ainda. Às vezes eu falei alguma coisa do Rodrigo que manchou o Rodrigo perante ele. Eu preciso da capacidade de pedir perdão a ele, mesmo que ele não saiba. Isso é muito difícil. Então eu queria que vocês encerrassem já a participação, dando um alô para a galera aí, desejando uma semana boa e já comentando a respeito dessas 3 fases aqui. Lembre-se, renda-se, confesse. Eu acho que a gente vai continuar errando, cometendo equívocos, mas a gente vai olhar para esse fato, vai nos fazer ser melhores. Quando eu submeto a minha vida ao controle do Espírito Santo, eu vou ser alguém melhor nessa área. Uma das coisas que a gente precisa fazer, e aí bem prática, é não apenas pedir, foi a fala do Dirmã agora, pedir perdão a Deus. Às vezes a gente vai magoando alguém em público e a gente pede perdão no secreto.
eu acho que a gente tem que inverter ou praticar as duas coisas. Você pede perdão a Deus, ok, já também se posicionando como alguém que foi perdoado, mas alguém que decidiu mudar comportamento. Se a gente entender que arrependimento está ligado à mudança de mentalidade, né? Eu mudei a minha forma de pensar. Mas uma boa dica para todos nós que estamos sendo ministrados a respeito disso, uma prática muito salutar, é você que entender pelo Espírito que precisa se reconciliar com alguém, ou uma palavra que foi dita e que você percebe hoje pelo Espírito Santo que você não deveria dizer, e nem está relacionado àquilo que você realmente pensa. Você deve chegar em público ou chegar para a sua família e dizer para todos que estiveram envolvidos naquilo que você diz, o quanto você se arrepende e que não tem a ver com aquilo que você realmente pensa, com aquilo que você realmente é agora em Cristo. Tá bom? Não canse de falar e declarar. Por mais que você não esteja sentindo, fale o que a Bíblia diz, e isso em algum momento vai se tornar tão grande dentro de você que vai ser a verdade para a sua vida. Deus abençoe, gente. Vou eu aqui. Eu só quero falar de uma coisa, do lembrar, falou de lembrar. Se a gente tivesse anotado quantas coisas nós declaramos a nosso respeito, boas e ruins, a gente ia perceber que a maior parte delas se cumpriram, porque a gente está construindo isso. Então, uma dica que eu dou para você e para mim: anote aquilo que você tem declarado e perceba coisas que você tem falado no seu dia a dia a seu respeito. Às vezes a gente tem a tendência de falar coisas negativas a nosso respeito. Eu não consigo, eu estou chateado demais, eu estou fraco demais. Para perceber que seu corpo, sua mente está manifestando isso. Então, anota aquilo que você está dizendo e do ladinho se anota aquilo que Deus diz a seu respeito. Experimenta trocar, você vai ver a transformação que vai acontecer dentro de você. Um beijo, que Deus abençoe você, boa semana. Legal, vou falar aqui para a câmera do meio, esse finalzinho aí, o que me chama a atenção, esses dois verbos, lembrar e render-se. O lembrar, a gente pode lembrar de muita coisa. Eu lembrei disso, mas não executei. Eu lembrei naquela hora que eu tinha essa alternativa, usei uma outra errada. O render-se, eu quero dar uma ênfase maior nesse, verdadeiramente render-se ao Senhor. Aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele já falou a teu respeito na palavra, porque agindo assim a gente vai ter sucesso. Lembrar daquilo que me traz esperança e lembrar colocando em prática logo no outro passo, porque se a gente só lembrar e deixar isso no campo só da lembrança, vai mudar o nosso resultado e a gente não vai conseguir ser bem sucedido. Um beijo a todos e uma ótima noite aí para vocês. Amém, queridos. Chegamos ao nosso final. Daqui a pouquinho o pastor Dinei vai despedir a gente em oração. Ele ia acabar aqui agradecendo demais o pessoal da técnica que fica com a gente, né, podendo fazer com que essa imagem chegue até você. É bom demais poder estar com essa turma boa. Obrigado a todos, que Deus possa estar trazendo essa recompensa, Ele traz sempre, né? Ele também declarar meu amor aqui aos meus pastores, colegas. Gente, é bom demais servir a Deus junto com essa turma aqui, mais o pastor Cláudio, mais o bispo André, que não está aqui com a gente agora os dois, mas fazem parte desse time maravilhoso. É um privilégio, amém? Que Deus possa abençoar a sua semana. Espera a gente aí na live, 10 horas, a gente vai continuar com esse papo bom sobre Tiago, vai ser muito bom. Ednei, pode orar para a gente? Pai, nosso desejo, e eu sei que o desejo de todos aqueles que estão nos assistindo, é sermos a boca do Senhor para essa geração. Nós temos dificuldade, Senhor, e pedimos a Tua ajuda para isso. Nós queremos profetizar, ó Deus, aquilo que o Senhor diz na Tua palavra. Nós nos apropriamos da Tua palavra, Senhor, e declaramos, Senhor, que vamos crescer e amadurecer, e o Teu nome será glorificado. Muito obrigado, ó Deus, por esse culto que prestamos a Ti. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos, e de olho nas nossas redes sociais aí, as informações para o próximo domingo. Deus abençoe a tua vida.